discipulado. Uma palavra que já gera talvez arrepios, né? Em alguns, traumas em outros. Mas hoje, definitivamente, vamos deixar tudo isso para trás. Posso ouvir um amém? Aleluia. Queridos, quantos estão me ouvindo aí bem? Sabe, uma boa parte, se não quase todo mundo, né, dos irmãos aqui, principalmente os mais próximos e também os mais antigos, conhecem uma boa parte, se não todo, né, o meu testemunho em relação a como o Senhor me tirou da drogadição, né, que foram 10 anos que eu fiquei preso, né, que eu fiquei escravo da droga. Eu comecei com 14 anos e somente com 24 anos é que eu fui alcançado e mudado, né? E eu já tinha eu já tinha 2 anos mais ou menos ali com a Aline, né? E eu estava na minha pior fase, porque enquanto eu fumava maconha eu conseguia trabalhar, eu conseguia fazer as coisas, mas enquanto eu fui passando para drogas mais pesadas, isso tudo foi ficando cada vez mais difícil, ao ponto de eu não conseguir mais, né, trabalhar, de pedir as contas de um emprego muito bom, com um salário muito bom, para ficar literalmente vadiando, vamos dizer assim, para consumir a droga. E isso foi fazendo com que eu perdesse tudo, vendesse tudo, e eu fui parar no fundo de uma casa de favor, numa situação precária, vamos dizer assim, onde não tinha dinheiro para nada, e o pouco dinheiro que eu conseguia, por métodos lícitos e ilícitos, era usado para droga. Eu lembro, né, eu sempre conto isso, que eu lembro que uma vez a minha mãe foi em casa e a geladeira não tinha absolutamente nada, só água. E a gente tinha um arroz, tinha alguma coisa que eu não me lembro. A Aline, tinha dias que a Aline comia arroz. Arroz, o que ela vai comer? Arroz, era isso que tinha para comer. Parece drástico, né? Parece meio distante, mas era uma realidade. A gente chegou num ponto desse, sabe? E eu lembro da minha mãe me dar R$50 e dizer: olha, vai no mercado, né? Compra algumas coisinhas ali. E eu fui no mercado e eu lembro de eu pegar a fralda mais baratinha, do pacotinho menor, pegar ali 2, 3 bananas, para que eu gastasse no máximo R$30, para que sobrasse ainda 20 para mim usar droga. Sabe, uma atitude, uma coisa assim tão egoísta, tão maquiavélica, né? Mas isso fez parte da minha vida, da minha história. E aí tinha os momentos de um pouco mais, momentos um pouco melhores, né? Mas mesmo assim, quando entrava o dinheiro, o foco ia para droga e tudo mais. E vocês conhecem, né? Uma boa parte conhece a história de que minha tia um dia chamou a Aline e disse: olha, você não vai comigo na igreja? E aí ela falou assim: então, não sei o que, começou a desconversar. Aí essa minha tia disse assim para ela: eu te dou um pacote de fralda se você for, um suborno gospel. E ela pegou e fingiu que não era por aquilo, fingiu que tá, não sei o que, mas era por causa daquilo. Ela foi na igreja e não se sentiu bem lá, não, né? E era a igreja da minha tia. E a minha tia disse assim: olha, eu conheço outra igreja que você vai gostar. E levou ela numa outra igreja. Você entende isso? Eu sempre conto isso porque, cara, é sobre isso. Não gostou da igreja, não tem problema, eu conheço uma outra que não era dela. Até hoje a minha tia está nessa igreja. Até hoje ela está no mesmo lugar, mas ela levou, ela acompanhou, sabe? E lá ela entregou, né? Eu sempre conto isso aqui também. Já agradeci, já honrei a tia Lu por várias vezes, quando ela esteve aqui, em outras situações, porque a tia Lu foi uma das que abraçou a Aline ali, pegou o telefone, começou a insistir com ela, sabe? E a verdade é que a Aline transformou, e essa transformação dela me incomodou demais. Me doía, me constrangia. Eu estava muito envergonhado de ser o cara que eu estava sendo e ver como ela tratava o mal que eu fazia com o bem.
sabe? E aquilo me constrangiu de um tanto que eu disse, ela não me convidava, ela não ficava falando vamos na igreja, ela não brigava comigo, ela, sabe, ela literalmente, irmãos, ela pagava o mal com o bem. Eu sempre conto isso, sabe? Quando as mulheres me procuram às vezes falando mal dos maridos, eu conto isso, sabe? Porque é você mudando que o outro muda. Você não tem poder de mudar o outro, mas a sua mudança com certeza muda o outro, influencia o outro, sabe? E foi assim que eu não aguentei de constrangimento. E eu peguei, então, falei para ela, domingo eu vou na igreja e tal. E ela ficou feliz que eu ia. Infelizmente eu dei o balão nela, não fui, né? Mas aí isso fez com que eu ficasse pior ainda. E aí então, no outro domingo, mesmo com as paradinhas de droga no bolso, pronto para fumar, eu falei, eu vou na igreja primeiro. E aí eu fui, eram 25 quadras que a gente ia, do Botafogo lá até no Pires da Ana Luísa, lá onde chegando na Guri Marques, né? A gente ia a pé, empurrando a Ludmilla no carrinho de bebê. E chegando lá, a gente não tinha dinheiro para comprar o óculos, e a Aline tem 5 graus de miopia. Então ela tinha que sentar nas primeiras cadeiras para ela conseguir enxergar alguma coisa. Então eu fui com ela, sentei lá nas primeiras cadeiras, falei assim, beleza, pelo menos eu não fico olhando para ninguém, né? E ninguém, se alguém ficar me olhando, não estou nem aí, eu vou ficar olhando aqui e tal. E quando a pregação começou, e se você me perguntar o que foi pregado, é óbvio que eu não lembro absolutamente nada, mas eu sei que quando ele começou a pregar, eu fiquei bravo com ela, porque eu achei que ela tinha me dedurado. Falei, ela contou tudo em minha vida para o pastor viu que eu estou aqui, está pregando só para mim. E aí, mas na verdade era o Senhor, e aquilo foi realmente poderoso para mim. E quando ele falou, vamos encerrar, fica de pé para a oração, e eu fiquei em pé, e eu comecei a orar, comecei a falar com Deus de um jeito então que eu nunca tinha falado, e eu ouvi Deus de uma maneira que eu nunca tinha escutado, e aquilo foi transformador para a minha vida. Aquele dia eu nasci de novo num culto onde eu não queria ir. Quando estão me ouvindo? Onde eu não queria ir, onde eu tinha drogas no bolso, onde eu estava indo para disfarçar. Eu já tinha ido em igreja outras vezes, eu já tinha feito algumas visitas na Universal, já tinha feito algumas sessões de descarregos, já tinha feito visitas em células, mas aquele dia o Senhor me alcançou. Posso ouvir amém? Aquele dia o Senhor me alcançou, e aquele dia eu fui transformado, e já fazem 18 anos desde aquele dia que eu nunca mais usei droga, nunca mais cheguei perto, nunca mais tive vontade, isso nunca para mim nunca foi uma tentação, né? E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque foi essa coisa tão maravilhosa, tão graciosa que Deus fez na minha vida, que fez com que eu dissesse, cara, eu vou dar tudo para Jesus, velho. Consegue entender? De onde eu vim, do que Ele fez na minha vida, como que eu ia poupar esforços. Então eu não tinha preguiça de andar as 25 quadras. Nos dias de chuva, sabe, tinha escola de líderes lá, né? Vocês lembram quem fez, né? Nos dias de escola de líder, debaixo de chuva, eu ia, o professor não ia. O professor avisava, não vai ter aula hoje, para quem tinha celular, eu não tinha. E mesmo assim eu ia. Sabe, eu dediquei a minha vida em dizer assim, cara, eu nunca vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. Malemar não vou nem empatar. Então o que eu vou fazer? Vou viver intensamente. Olha aqui para mim, irmãos, para quem varava as noites usando droga, como que eu ia reclamar de um culto, de uma vigília, de 10 minutinhos que passou, sabe? Como que eu ia reclamar? Eu nunca reclamei, eu nunca achei ruim, nunca me incomodou. Sabe, andar, gastar para ir, gastar para voltar, pagava, sabe, e a gente veio de um ambiente de extorsão, onde você pagava para ouvir pregação, você pagava para ouvir curso, pagava para apostila, pagava por tudo, e mesmo assim você fazia, né? Quantas vezes eu tive que ir lá com a cara limpa, falar assim, eu não tenho dinheiro, mas eu quero ir, faz fiada aí, né? Eu fui um cara que eu estava no SPC da listinha da igreja, de tanto que eu não vou, mas eu ia. A Aline ficava doida comigo, não amor, não sei o que, eu ia lá, não tem dinheiro, mas eu quero ir. Não, é encontro, não sei o que, dos casais, eu quero ir. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou contando isso aí para vocês, porque a grande verdade é que até hoje, graças ao meu bom Deus, eu carrego comigo essa verdade. Como não amá-lo? Como não agradecer?
Você lembra daquela mulher que entrou na reunião, bagunçou a reunião que estava tendo na casa do Simão, e ela entrou, foi para debaixo das mesas e começou a beijar os pés de Jesus? Você lembra dessa mulher que constrangiu todo mundo? Você lembra das coisas que Jesus fala? Que Jesus, sabe, você lembra da frase de Jesus dizendo assim: a quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, irmãos, como não amá-lo? Se você, talvez, sabe, se isso não é uma realidade na sua vida, talvez você não entende o tamanho do perdão que você recebeu. Talvez por não entender o tamanho da dívida que você tinha. Sabe, imagine só se Deus desse para você o que você merece. Imagine só, você é um lixo, desgraçado, miserável, nojento, orgulhoso, mesquinho e egoísta. É isso que você é. Imagina se Deus desse para você o que você merece. Mas não. A graça dele é nos dar o que não merecemos, e a misericórdia dele é não dar o que merecemos. E aí eu pergunto, diante de tudo isso, como não amá-lo? Porque como que eu vou retribuir? Eu não posso retribuir, eu não consigo retribuir. É impossível pagar, é impossível chegar perto, é impossível. Mas como que eu vou olhar para Jesus, pelo que Ele fez na minha vida, olhar de onde Ele me tirou, e eu não vou dar o meu melhor? Como eu vou poupar esforços para esse Deus que me deu tudo? E como eu vou dizer algum dia que Deus me deve alguma coisa? Como? Sabe, irmãos, não entra na minha cabeça. Não faz sentido. Por isso que precisamos identificar o evangelho falso, sem cruz. Porque não faz sentido algum estarmos esperando de Deus algo que Ele já não tenha dado. Então, meus irmãos, como não dar o melhor? E porque Deus fez isso na minha vida, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas dificuldades, eu não digo isso longe, vocês sabem disso, longe de qualquer orgulho e soberba. Eu estou dizendo só que com alegria no meu coração, eu nunca hesitei. Eu pensei em largar tudo quanto é coisa, menos o Senhor. Eu já me compliquei para poder ajudar as pessoas. Nunca deixei de fazer. Não importa o que falam para mim. Sabe as coisas que eu mais ouço? Você está ajudando um vagabundo. Por que você está fazendo isso? O cara não quer nada. Você assustaria com o tanto de pessoas ao meu redor que tentam desmotivar, que nem me conhecem, mas que dizem: porque, olha, eu vi lá, você estava dando fogão para a menina lá. Tem que dar a vara para eles pescar, não pode dar o peixe, não. Sabe, irmãos, tanta coisa que eu ouço. Se essas coisas um dia tivessem me abalado, eu até diria, mas graças a Deus isso nunca me abalou. Se para você, você tem um outro jeito, outro método, amém, fique em paz. O que eu estou querendo dizer, irmãos? É que ao nos depararmos com uma ordem de Jesus, nós só temos duas opções: obedecer ou não obedecer. É simples, não existe um meio termo. E eu quero começar com um texto de Mateus 28. Texto conhecidíssimo. Verso 18, 19 e 20. 18, 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus. Para quem não sabe, são os últimos versículos. A chamada grande comissão. E no versículo 18, Jesus diz assim, aliás, Mateus, diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo,
toda a autoridade me foi dada. Quanto de autoridade? Só na terra? Só no céu? Foi dada no céu e na terra. Ok, Jesus, o que faremos então agora com essa autoridade? E ele vai dizer: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ensinando a guardar as minhas sugestões, ensinando a guardar as minhas opiniões, ensinando a guardar as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse versículo aquece meu coração, porque um dia lendo esse texto, o Espírito Santo diz para mim: ser cristão não é ausência de problemas, mas é a garantia de nunca estar sozinho. É a certeza de que nunca vai estar sozinho. Não é a ausência de dificuldade. No mundo tereis aflições, mas estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar uma vez mais, por favor. Pai, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Senhor, que o teu nome seja mantido santo, e que o Senhor seja apresentado como o Senhor é. Não permita que eu exponha as minhas opiniões e a minha maneira de enxergar acima da tua palavra, Senhor. Que seja conforme o teu querer e a tua vontade, e que o Senhor seja apresentado como o Senhor mesmo se revelou, e não como eu acho ou penso. É no nome de Jesus que eu oro. Fala aos nossos corações, continue falando, e que possamos sair daqui hoje melhores, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, o Rafa falou semana passada sobre a essência, né, o significado do discipulado. E uma das falas foi acerca da influência. Todo mundo exerce influência. Você ou influencia ou é influenciado, ou na maioria das vezes as duas coisas. Você influencia e é influenciado, né? Isso é normal. Você conhece e logo você apresenta. Quem aqui tem um mecânico que vai sempre? Você vai sempre no mesmo mecânico. Aí se alguém fala assim: estou precisando de um mecânico, você indica ele. Não, conheço uma padaria. Quem aqui indica a padaria? Conheço uma padaria que é fantástica, pode ir lá que é bom. Influenciadores, pessoas, né? Eu fui na Rádio Hora aquele dia. Teve um dia que eu fui na Rádio Hora lá, né, um podcast lá com o Papi. E aí no finalzinho lá, não lembro qual que era o assunto, estava sorteando um kit de churrasco. Aí ele perguntou para mim assim, no ar, né? Perguntou assim: você gosta de churrasco, pastor João? Eu falei: eu gosto, aí eu prefiro sushi. Aí pronto, rapaz, pensa na repercussão que deu, sabe? Um monte de gente mandando mensagem para mim: como assim? Né? Sushi em vez de churrasco, não faz sentido. E não. Aí eu falei: não, gente, churrasco é para almoço, sushi é para janta, entendeu? É assim que funciona. Mas quantas pessoas, né, que não gostavam de sushi, e eu fui lá e influenciei elas, né? Apresentei o evangelho do sushi, né? As boas novas. Não, você vai lá e descobre, né, que o peixe cru é melhor do que você esperava, né? E, sabe? Então a gente está todo o tempo influenciando, sendo influenciado. Ontem aqui no Partir do Pão, sabe quem foi a primeira pessoa a partir o pão comigo? A me dar um pedacinho de pão? A Bebel. Ela pegou aqui, tirou o pedaço de pão, olhou para mim e falou: toma aí, e saiu para lá. Por quê? Porque ela vê a gente fazendo, as crianças estão vendo a gente fazer, né? E isso é um nada perto das coisas que elas aprendem só de olhar. Estamos influenciando. Sim ou não, meus queridos? Vocês estão entendendo? Então, o Rafa falou, né, sobre isso e tal, mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos levando pessoas a fazerem coisas.
Mas quando falamos de algo mais sublime, né, que é o Evangelho, como então estamos comunicando, como estamos transmitindo Jesus? Você sabe que Moisés não entrou lá, né? Deus falou para ele, sobe, tal, e Deus teve um papo com Moisés e disse, ó, tá vendo a terra? Você não vai entrar. Por quê? Você lembra por quê? Porque Deus falou assim para ele, porque você não santificou o meu nome. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, que o seu nome seja mantido santo. Ou santificado seja o teu nome, que o seu nome seja mantido santo. Sabe, Moisés não santificou o nome de Deus, porque Deus disse, fale a rocha, Moisés. E ele foi lá e bateu, com raiva do povo, ele disse, vocês querem água? Ah é? Seus rebeldes, vocês querem água, né? Então, pá, toma água aqui para vocês. Então ele apresentou que as pessoas pensaram que Deus está virado, que era Deus que está, porque Moisés era o portador. Certo? Moisés que falava, né? O povo chegou a clamar isso, dizer, Moisés, fale tu com Deus e você fale conosco. Então Moisés era o portador. E ele apresentou Deus de um jeito que Deus não queria ser apresentado. O povo não merecia, estavam reclamando, mas estavam com sede. O que Deus falou? Fale a rocha vai dar água. Deus se apresentando como gracioso e misericordioso, e Moisés apresentou Deus como alguém que estivesse irado. Aí eu pergunto para você, irmão, quantos líderes, quantos pregadores, quantos profetas apresentam Deus de uma maneira que ele não quer ser apresentado? E aí isso também é a nós. Será que lá no seu trabalho dizem assim, a fulana é crente, dá em cima de todo mundo aqui. O ciclano é cristão, você viu? Comprou lá, não pagou, está devendo todo mundo. Como nós apresentamos Jesus? Isso é sério. Olha o trabalho, a trabalheira que os evangélicos deu para nós nas eleições. Olha a trabalheira. Agora você fala que você é crente, é a mesma coisa que falar sou bolsonarista. Não é? Não gosto disso, não gosto daquilo. Os ideais, bagunçou tudo. Olha como que é complicado. Então você influencia sim pelos seus dons, por aquilo que você é bom, pelos seus gostos, mas nós estamos falando de algo mais sublime, que é o Evangelho, que é algo muito mais superior e completo. A influência do Evangelho, o impacto das boas novas de Cristo na vida das pessoas, a boa notícia de Jesus. Quantos estão me ouvindo? Só 2, 3 pessoas? Que bom. Tem mais alguém ouvindo aí? Então, como a gente mostra para as pessoas o que o Evangelho faz na nossa vida? E quando a gente faz isso, nós automaticamente estamos nos tornando o quê? Discipuladores. Cristãos que fazem outros discípulos, outros cristãos. Quem está entendendo, irmãos? O cristão verdadeiro, ele tem o compromisso a partir do Evangelho. Tudo está em torno do Evangelho, sabe? Não cultuamos aqui. Você não veio aqui por razões egoístas e místicas, pelo menos não deveria. Não podemos cultuar por razões egoístas, por razões místicas. Mas eu preciso tanto de um milagre. Amém, amém. Mas talvez você vá embora sem falar isso para o seu irmão. E era o seu irmão que ia orar por esse milagre. Não, é que é só eu e Deus. Então você não entendeu nada. Porque Deus escolheu o método de usar o seu irmão. Agora era hora de você falar amém. Então, irmão, se ajudamos as pessoas, se é para receber reconhecimento, se é para algum status, sabe? Se fizermos isso por nossa causa, estamos errados, entendemos errado. Se contribuímos, como o Marquinhos falou aqui, se na hora de contribuir, sabe, de forma financeira, o que a gente está pensando, se não é por causa do que Jesus fez na minha vida, então já está errado. É por aquilo que ele fez, é por causa do Evangelho. Quantos estão entendendo? Porque servimos, por que vamos servir? Você precisar de mim, queria varrer aqui, vou limpar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por que fazemos o que fazemos? Por que servimos? Se eu sirvo só, não é que eu me sinto bem. Olha, eu me sinto tão bem servindo. Isso está errado. Não é para te fazer feliz, não. Senão um crente Hello Kitty Pokémon.
Que eu queria me sentir tão bem, ursinho carinhoso. Não, cara, é por causa do Evangelho, é por causa daquilo que Jesus fez em nós, por nós, e Ele faz através de nós. Deve ser por causa disso, a gente precisa entender e perguntar. Não é para você se sentir útil, é por causa do Evangelho. Calvino disse que o mundo é o teatro da glória de Deus. O mundo é o teatro da glória de Deus, onde a glória de Deus se apresenta, né? Se manifesta. E muitos estudiosos dizem o quê? Que se o mundo é o teatro da glória de Deus, a igreja é o teatro do Evangelho. É onde o Evangelho se apresenta, se manifesta. A igreja é o lugar de contato. Ou seja, todas as vezes que nos reunimos para congregar, para servir um ao outro, para honrar, para discipular, para contribuir, para evangelizar, todas as vezes que a gente faz isso, sabe, tem que ser por causa do Senhor, por causa do Evangelho, por aquilo que Ele fez em nós, por nós. Quantos estão em nome de Jesus me entendendo? Tudo na vida do cristão verdadeiro passa e está girando em torno, é motivado e é inspirado pelo Evangelho. Tudo pela boa nova de Cristo. Então qual é o tema desse ano? O slogan, nossa casa, o tema desse ano, o Evangelho. 2025 vai ter um tema fantástico assim, ó, o Evangelho. E 2026, o Evangelho. E 27, como dizem, somos monotemáticos, só tem um tema. Qual é o tema da igreja? O Evangelho. Não é o ano da prosperidade, da conquista, da multiplicação, do favor de Deus e de obrigarmos a Deus de alguma forma a fazer o que a gente quer. Quem está me ouvindo? Vivemos para a glória de Deus, para os interesses de Cristo, para o bem do mundo. E é por isso que devemos ter os nossos olhos voltados para o Evangelho de Cristo. Quem está entendendo? Essa é a nossa principal introdução para falar do que a gente vai falar. Porque discipulado é o quê? É o processo de Cristo sendo formado em nós. Vamos dizer de novo, discipulado. Fala, discipulado é o processo de Cristo ser formado em nós. Isso é discipulado. Discipulado é esse processo do Cristo ser gerado e formado em nós. Aí você pode se perguntar, mas quem está me discipulando? Não tem ninguém me discipulando. Ô irmãos, a gente veio desse discipulado terapêutico, né? Como a gente errou nisso? Aquela coisa que, sabe quantas vezes eu fui 3 horas da manhã a socorrer casal, que se eu não fosse lá eles iam separar. Mas você fala, pô, isso é grave, né? Não, mas é porque se eu não fosse lá eles não conseguiam conversar. Quem está entendendo? Sabe, é um discipulado que fazia as pessoas de bebês espirituais. Nunca havia uma emancipação. E até hoje tem pessoas magoadas comigo e com a Aline, porque a gente deixou isso para trás. Até hoje. Elas vão dizer assim, é que agora ninguém está me discipulando. Não, agora você perdeu o babá. Né? Não é isso. O discipulado é processo. Diga, processo. E como que esse processo se dá? De várias formas. Na caminhada, uns com os outros. Como que... é fantástico, Gente, a Bíblia é maravilhosa. É fantástico o método de Jesus. Fantástico. Jesus está passando, olha os caras, e ele dá um curso de teologia de 2h30. Quando ele termina, ele preenche um questionário, né? Aí se os caras tirar acima de 8, os caras podiam ser discípulos dele. Não era assim? Não? Então Jesus passava, encontrava os caras e fazia o quê? Ei, mano, me segue. Olha o curso do cara. Me segue. Por que Jesus está falando? Vem ver, mano. Lembra Natanael?
Filipe vai atrás de Natanael e fala: cara, encontramos o Messias. Aí Natanael era bem estudado, Natanael tinha teologia, Natanael tinha curso. E aí Natanael falou: encontrou? Não, Jesus de Nazaré. Não, aí não, irmão, não, você está tirando. Nazaré não vai rolar não, não vem nada bom de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe por quê? Porque Natanael sabia que o Messias teria que vir de Belém. De onde Jesus nasceu? Belém do Pará. Não, estou brincando, eu sempre faço essa piada. Ô Jesus, tira esse espírito stand-up de mim, Senhor. Então Natanael sabia que o Messias viria de Belém. E aí falou: não, Nazaré não vai rolar não. Aí Filipe sabia que Natanael era mais estudioso que ele. O que Filipe falou? Vem e vê. Vem e vê, mano. E é fantástico essa experiência. Você lembra disso? Porque quando Natanael chega, Jesus fala assim: eis aí o israelita de verdade. Aí Natanael dá um choque e fala assim: você me conhece? Já meio de cara assim, né? Você me conhece? Aí Jesus fala assim: antes de Filipe te chamar, eu já te vi na figueira. Aí todo mundo acha o quê? Que Natanael estava numa figueira quando o Filipe foi lá. Mas existe uma história. Pastor, isso é especulação. Pode até ser, mas eu acredito muito nessa história. Que a história é que Natanael tinha a mesma idade, próxima de Jesus. E que quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe de Natanael catou ele, saiu correndo e escondeu ele debaixo do quê? De uma figueira. E ele ficou lá até passar o fuzuê. E aí a mãe dele foi lá, buscou ele. E quando ele tinha por torno de 15, 16 anos, diz a história, a mãe dele contou isso para ele. Só ele sabia daquela história. Quando Jesus fala: antes de Filipe te chamar, eu te vi na figueira, ele caiu de joelho e falou: Deus meu, Senhor meu. Nem lembro mais o que ele falou. E aí onde Jesus fala: você se assustou com isso? Imagina a hora que você vê, né? O bagulho ficando louco. Isso na minha versão, né? E aí, então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? É que o discipulado se dá na caminhada. Uma das formas que o discipulado se dá é na caminhada. É andando uns com os outros. É aprendendo uns com os outros. Né? O cristão maduro vai ensinar o cristão mais novo. Mas esse maduro, às vezes, nem é sempre muito bem preparado. E não é sobre isso que nós estamos falando. Então, se dá nas relações. Que mais se dá? Com o estudo, com as doutrinas, lógico. Isso é discipulado. Com as disciplinas espirituais. Meu irmão do céu, você não faz ideia. Lembra daquele hino? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Para não ser um cabeção. Não é assim também, mas você entendeu, né? Como faz bem as disciplinas espirituais. Como é maravilhoso você jejuar, orar, ler a Bíblia. Você não faz ideia de como isso te discipula. Não é de um psicólogo terapêutico ali, que você precisa de um discipulado terapêutico. Mas você não faz ideia. Aí terceiriza tudo, não sabe nada da Bíblia, é só o que te falaram. Quem está entendendo, irmãos? A devoção diária, o culto público, te discipula. Né? Quando falamos, você está ouvindo sobre o perdão, sobre a graça, de como fomos perdoados, como fomos alcançados, né? Sabe, de conhecermos e de confessarmos a Deus, sabe? Tudo isso discipula. O batismo, que é a introdução à família, a ceia, que é a continuação, isso discipula você. Quantos estão me ouvindo? Então, discipulado, já foi falado aqui, eu volto a repetir, você vai ouvir isso muito nessa série. Discipulado é seguir a Cristo e ajudar outros a seguir. Vamos repetir? Discipulado é seguir a Cristo e ajudar a outros a seguir. E seguir significa o quê? Também auxiliar. Jesus disse: ensinando, lembra? Então, irmãos, antes, é óbvio
É óbvio que antes de eu discipular, eu preciso ter certeza que eu sou discípulo. Aí vem a pergunta: você é discípulo de Jesus? Porque isso é óbvio, né? Não tem como eu avançar daqui. Ah, eu sou discípulo de Jesus, então você segue a Cristo. É isso que você está dizendo. Porque para ser discípulo de Jesus, tem que seguir a Cristo. Negue a si mesmo. Tome sua cruz. Então o que nos chama ao discipulado não é aquilo que eu faço, nem o que eu comecei, mas sim aquilo que Ele, o Cristo, fez na nossa vida. Esse é o ponto inicial. Amém? Então, dada essa introdução aqui, o primeiro ponto é: onde discipular? Onde discipular? E aí o discipulado é igual ao evangelho. E o evangelho é igual ao discipulado. Né? O evangelizar é igual. A gente vai ver muito isso aqui. Quantos estão me ouvindo? A gente vai ver um pouquinho disso aqui. Pode parar de mistificar algumas coisas. Mas evangelizar é o mesmo que discipulado. Sabe? Porque lembra daquela frase? Eu não lembro de quem é. Acho que é do Spurgeon, que diz assim: o evangelho é um mendigo dizendo para o outro aonde tem pão. O evangelho é um mendigo dizendo para o outro aonde tem pão. A questão é que talvez eu vi primeiro. Talvez é você que viu primeiro. Hoje talvez foi você que viu o pão. E você vai dizer: ó, ali tem pão. Quantos estão entendendo? Jesus é Salvador, diga amém. Mas Ele também é Senhor. Então, a gente vai ver em Marcos 8:34, dá para colocar aí, Isaac? Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem disse isso? Jesus. Por quê? Porque seguir a Jesus é não recebê-lo somente como Salvador, mas sim como Senhor. Ah, eu sei disso, mas é aqui que a gente falha. Recebemos tudo do Salvador e paramos aí. Porque o que o Senhor quer e exige, aí muitos de nós acham penoso, acham difícil. Há aqueles que até consideram impossível. Então qual é o nosso chamado? Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. Esse é o chamado. Ah, mas é que eu tenho um chamado para... Não tem. Não, mas é que o Senhor me chamou para... Não chamou não. Nosso chamado é seguir a Jesus, se relacionar com Ele, gozar dessa relação para sempre. E seguindo a Ele, vamos obedecer. Porque ao dissermos amamos o Senhor, Ele vai dizer: quem me ama, obedece, guarda os meus mandamentos. Então, irmãos, se foi um outro convite que nos motivou, que nos atraiu, se não esse chamado do Evangelho, de seguir a Jesus, então, se continuarmos dando voz a esse outro convite, nós estamos nos alimentando de um outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus, e o chamado é: siga Jesus, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Quantos estão me ouvindo? Então, ser cristão envolve obrigatoriamente negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Ser cristão é igual a ser discípulo. Ser discípulo é igual a ser cristão. Então a gente sabe que ser discípulo não é frequentar culto. Posso ouvir um amém? Vou dizer de novo: ser cristão, que é o mesmo que ser discípulo, que é o mesmo que ser cristão, não é frequentar culto, não é ter uma Bíblia. Você tem uma Bíblia? Muitos de nós perdeu, né? Agora só tem no celular. Você precisa resgatar isso, né? É bom.
Mas ser cristão não é ter uma Bíblia bem grandona, hein? Aquela Thompson debaixo do braço. Eu tinha um vizinho que ele tinha uma Dake monstro assim. Aí ele colocava na garupa, sabe aquelas Monarch que ainda abre assim para colocar? Aí ele colocava a Bíblia lá, passava uma cordinha. E alguém pode dizer: ah lá, um cristão. Será? Ter uma Bíblia não significa que você é um cristão, que você segue a Jesus. Ser filho de cristão não faz de você um cristão. Hã? Você nasceu na igreja. O berço era El Shaddai. Hã? Né? Colchões Elohim. Não faz. E irmãos, pasmem você, ter um comportamento ético e moral também não. Porque tem pessoas que a gente fala assim: nossa, só falta Jesus, né? De tão íntegra que é as pessoas. Você até se assusta, falar: acho que esse cara é até mais íntegro do que eu. Mas isso também não caracteriza um discípulo de Jesus. Nada disso faz de você um cristão. O que faz você ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, é ter Ele como Senhor. Vamos lá. Se Ele não é o seu Senhor, então você não é discípulo dEle. Você só segue Ele no Instagram. Aí curte. Jesus falou, você curtiu. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Aí você vai lá e coloca um foguinho. Isso não te faz um cristão. Isso não faz de você um discípulo. É quando você deixa de ser dono de você mesmo. É quando você abre mão das suas vontades. Sonhos. Se os seus sonhos não estão alinhados à vontade de Deus, os seus sonhos são egoístas. Simples. E Deus te ama tanto que Ele vai frustrar cada um deles. Amém. Esse é crente, entendeu? É amém mesmo. Se for para ter sonho que Deus não está na parada, pode frustrar, Senhor. Aí eu te falo, é fácil? Não é não, irmão. Não é nem um pouco fácil. Queria tanto aquele, né? A gente sonha com tanta coisa. Mas não é isso. Quando não pertencemos, quando perdemos, aliás, a nossa própria escolha. Como discípulos, precisamos priorizar o que Jesus prioriza. Vou repetir. Como discípulos, precisamos priorizar o que Jesus prioriza. É isso que um discípulo faz. No livro que a gente está usando como apoio, o livro do discipulado, Mark Dever, por favor, eu até esqueci de recomendar, né? Não lembro se o Rafa falou, mas eu vou até mandar lá no grupo também. Recomendar o livro Discipulado, que é daquela série de 9 marcas que veio membresia, disciplina e outros. E a gente está usando o livro do Mark Dever como material de apoio aí. Na verdade, como base mesmo dessa série. E o Mark Dever, ele traz uma exortação que para mim foi poderosíssima. Que parece óbvia, mas fez tanto sentido. De dizer assim, olha, como que a gente se perdeu, como que a igreja se perdeu e transformou o discipulado numa técnica. Entendeu? Em cursos e apostilas. E depois que o cara passa por aquilo ali, acabou. É só um tempo, uma fase ali específica. Então o discipulado não pode ser uma tarefa, de uma programação da igreja. Pelo amor de Deus, quem está me ouvindo? Discipulado não é uma programação da igreja. Para que você faz lá o curso, o processo de membresia, teve o Zion aqui, né? Aí faz o Zion, aí pronto, agora você está... Não. É continuidade, é constância. É o que nós precisamos então, que o Mark Dever diz, uma cultura de discipulado. Que é uma parada que não vai terminar. Então para isso a gente precisa entender. Então isso tem a ver com a pergunta do onde. E aí gera outra pergunta, que é o porquê, né? Por que nós precisamos disso? Por que a gente precisa entender
Aliás, por que a gente precisa, olha aqui para mim, por que a gente precisa trazer o discipulado como uma cultura? Porque corremos o risco de, ao falarmos de discipulado, ao falarmos de grupos pequenos, ao falarmos de missão e propósito da igreja, não estarmos falando mais de Deus. Olha aqui, parece um absurdo, não parece? Mas foi assim que a gente passou. Estamos falando de estratégia de crescimento. 2025, 250 mil, 250 discípulos. Fazer uma meta. Sabe, a gente está falando de um monte de coisa e não está falando de Deus. Então, para não correr o risco, a gente precisa de quê? Ter uma cultura do discipulado, que se sabe que tudo gira em torno do Evangelho. Quem está me entendendo? Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já... Essa palavra acho que não existe, tá? Mas quem aqui já destraumatizou, né? Dessa questão do discipulado. Faz assim com a mão. Destraumatizei. Olha. Não vou perguntar quem ainda está traumatizado, para não constranger, né? Mas se só 4 pessoas levantou a mão, estou brincando. Quem aqui já discipulou pessoas? Naquele formato lá que seja, na velha administração. Teve célula, né? Quem também, olha aqui para mim, quem também evangelizava? Gostava de evangelizar, gostava de fazer as coisas, sabe? Porque a gente às vezes tratava separado, né? Você tá entendendo? A gente tratava de forma separada. Então, o termo discípulo, ele foi jogado de lado. Ele foi gasto. E ele se tornou uma outra coisa. Foi deturbado. Sabe, existe um livro, que eu não vou conseguir falar o nome do cara de jeito nenhum, né? E ele é muçulmano. Mohammed alguma coisa. Isso é xenofobia, né? Não? Ô Wander, depois você corta essas partes aí. Edita lá. Mas enfim. Existe uma galera que enxerga Maomé maior do que Jesus, porque eles vão dizer assim, olha, Maomé foi um guerreiro, Maomé casou, aí Jesus casou para falar de casamento? Jesus não casou, como é que ele vai falar de casamento? Não, Jesus não foi para a guerra para falar sobre como deve ser o comportamento. Quem está me ouvindo? Quantas perguntas a Bíblia não responde? Futebol, o que a Bíblia fala? Nada, só que Deus é corintiano. A única coisa. Deus é fiel, tal, aquela coisa. E que São Paulo é idolatria. Só isso que a Bíblia fala, não é? Estou brincando, né? Mas assim, a Bíblia não fala nada. Redes sociais e tantas outras coisas que a Bíblia não ensina diretamente. Mas, por quê? Porque a maneira... olha aqui para mim, isso aqui é poderoso. Exatamente, é fruto de um entendimento errado ao interpretarmos as Escrituras. Porque sim, a Bíblia vai atender todas as áreas da nossa vida. A mente de Cristo. Um coração regenerado. Mas as pessoas estão esperando o quê? Uma lista de pode e não pode. Pode isso, pode aquilo, pode ir, pode aquilo. Como que Deus não tem o que falar sobre casamento? Alô? Alô? Como que não? Olha o tanto de coisa que a Bíblia fala sobre casamento. E poderoso. Tá? Então, assim, o ponto que eu quero chegar, se der para colocar 1 Coríntios, por favor. Capítulo 4, verso 16 e 17.
Discipulado é mostrar que a Bíblia também é aplicável em todas as áreas da nossa vida. É aplicável. Sabe, Paulo, ao falar com os romanos, não é esse texto não, olha para mim primeiro, deixa o texto lá. Paulo, ao falar com os romanos, ele diz assim, olha, tem um dom que eu só vou poder passar para vocês quando eu estiver aí. Paulo está escrevendo a carta, e vai dizer, mas tem uma parada, que é só quando eu estiver aí. Olha só. E olha o texto de 1 Coríntios aqui, ó, verso 16 e 17. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Quem lembra a igreja de Corinto? Igreja de Corinto, igreja perturbada, os manos malucos. Os caras só queriam falar em línguas e não queriam saber de mais nada. E pai. Os caras, sabe aquela bagunça? A ceia dos caras era os ricos ali com um vinho top, um pãozão massa e os pobres sem nada. O bagulho doido, um negócio esquisito, igreja complicada. E Paulo está chegando um pouco a chibata nos irmãos e tal. E aí ele fala isso aqui, ó. Sejam meus imitadores. Aí o verso 17 ele fala assim: por esta causa eu enviarei até vocês. Quem? Presta atenção aqui, ó. Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, discipulando a galera de forma geral, dizendo, ó, vocês são feios nisso, tá? O bagulho tá louco, vocês estão enganando, discipulando, corrigindo, exortando. Só que aí chega uma medida que ele fala assim, ó, por causa disso eu estou mandando Timóteo. É Paulo dizendo assim, ó, estou mandando um cara aí para mostrar para vocês como que é pôr em prática. Como que é ser um cristão de verdade. Então ele vai aí, ó, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus. Como por toda a parte ensina em cada igreja. Estou mandando Timóteo aí e ele vai mostrar para vocês como que é ser crente. Sabe, não estou falando isso, é óbvio que Paulo não estava pondo peso, é em amor. Dizendo, Timóteo, sabe quanto tempo Timóteo fica lá? Fica muito tempo. Não é uma visitinha rápida, é anos. Então, irmãos, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aí, aonde que eu quero chegar? Então é como se a gente, uma coisa é você ler 1 Coríntios, outra coisa é você andar com Timóteo. Quem está entendendo? Outra coisa é você estar ali com o Timóteo perto dele. Como que o Timóteo pega você, põe no carro e vai levar você no mercado? E aí cruza um cara na frente, como que o Timóteo vai agir, hein? Isso, aquilo ali vai te ensinando, vai te aprender, você vai aprendendo. Então, irmãos, as pessoas que se dizem às vezes desengrejadas ou que não querem se submeter às outras pessoas, eu acho essas pessoas muito corajosas, porque eu preciso de alguém. Eu preciso que alguém fale para mim, cara, você está errado, velho. Você está errado. Olha o jeito que você agiu desse jeito. Olha a forma que você está conduzindo esse relacionamento. Olha o que você falou para sua esposa. Olha como você tem falhado com seus filhos. Eu preciso de alguém assim toda hora, irmão. Então essas pessoas são muito boas. Talvez você é uma pessoa muito boa. Você não precisa, mas eu não consigo, eu preciso. Eu preciso de alguém toda hora. Todo o tempo que for necessário. Alguém perto de mim que vai dizer, olha, cara, você está errado. Não é assim que faz. Quem está me ouvindo? Aí eu te pergunto, aí você fala assim, mas é que ninguém faz isso comigo. Te conhece? Não, mas ninguém me exorta. Ninguém te conhece. A pessoa do seu lado aí te conhece? A W. Tozer é arminiano, hein? Olha o que ele disse. Que uma das maiores heresias da humanidade é a ideia amplamente de aceitar Jesus como Senhor, mas não acatar e aceitar a sua obediência. Espera aí, não foi isso não. Ele diz assim, uma heresia extraordinária se desenvolveu nos círculos cristãos. A ideia ampla que aceita Jesus, o ser humano aceita Jesus como... Não é, peraí, gente.
Agora eu vou ler mesmo o que eu escrevi, sabe? Que eu estou tentando falar o que eu... A ideia amplamente aceita que os seres humanos podem escolher aceitar a Cristo cara, alguma palavra foi comida aqui, sabe? Mas eu vou falar o que eu entendi. O que o Tozer estava querendo dizer é o seguinte: como que você e eu aceitamos com bom grado a Cristo, mas pensamos que podemos adiar a obediência. É isso que o Tozer estava querendo dizer. É que alguma palavra ele comeu, ficou bagunçado. Mas olha só, como ele está dizendo assim, ó, a maior das heresias são os seres humanos acatarem e aceitarem a Jesus, mas pensarem que podem adiar a obediência. Pelo amor de Jesus Cristo, tem alguém me ouvindo aqui? Isso aqui foi o diabo querendo bagunçar o negócio, mas você está entendendo, né? Como que a gente aceita Jesus, mas a gente fala assim, mas obedecer é mais para frente. E aí a gente deixa de fazer muita coisa com o zelo de desculpa. E dizer assim, é que eu não quero ser hipócrita, eu não quero fazer de qualquer jeito e tal. E aí também não está fazendo nada. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. É aquela mesma desculpa, tipo, eu não vou ceiar porque eu estou em pecado. Aonde está escrito isso aí? Está escrito... Estou bravo. Está escrito o quê? Examine a si mesmo e depois coma. Nunca foi escrito, está em pecado, não participe, não coma, não, examine, porque está dizendo o quê? Examina, reconhece, se arrepende e come. É esse o passo, é esse o processo. Não é errar de novo, você vai errar de novo. Você já está em pecado, agora você não vai ceiar, porque você acha que também não pode, não sei o que você não merece. Você vai cometer outro erro. E assim a gente faz no discipulado. É que ninguém está me discipulando, é que eu não posso ajudar ninguém. Será? Mesmo? É igual o Marquinhos falou aqui da contribuição. Aí pode falar assim, mas é para a gente... A Bíblia diz que é para a gente ofertar com alegria. Eu não estou alegre hoje não. Eu não estou alegre, eu não vou ofertar. Está entendendo o que eu estou falando? E aí, é assim que a gente vai levar? Não, cara, não é isso, velho. É ser fiel enquanto luta. É ser fiel enquanto peleja. Não está fácil, mas eu permaneço fiel. Não quer dizer que as coisas estão boas, mas eu vou continuar. Pô, eu não tenho muito, mas eu tenho um copo d'água. Já é muito para quem está morrendo de sede. É isso que eu estou falando. Estou acabando. Tudo gira em torno de ser semelhante a Jesus. Seja o que você fizer, é vendedor semelhante a Jesus. É gerente, é professor, é vigilante, é manicure, é pedreiro, é do lar, é estudante, é músico. Seja o que você for, seja o que você fizer, é motorista de aplicativo. Seja o que você fizer, seja um motorista de aplicativo semelhante a Jesus. É isso. Perguntaram para Lutero, o sapateiro, se converteu, falou: Lutero, agora que eu reconheci meus pecados, conheci o Senhor, o que eu faço para glorificar a Deus? Lutero disse assim: construa, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. Você vai glorificar a Deus. Você está entendendo? É sobre sermos semelhantes, está tudo girando em torno disso. Pequenos Cristos. É isso que nos identifica como discípulos de Jesus. Vivendo Cristo fora de nós. Eu ouvi uma vez uma expressão que mexeu muito comigo. Sabe? Que dizia sobre Jesus se vestir de você. Presta atenção nisso aqui. Amanhã você vai trabalhar. Imagina Jesus se vestindo de você. Lá no trabalho. Jesus colocou sua roupa. Se vestiu de você e ele está lá no trabalho. Como que seria? É assim que se espera de um pequeno Cristo. Jesus se vestiu de você e foi trabalhar.
Ah, você está muito, eu vou jogar água em vocês. Amém, irmãos? Então, meus queridos, tudo que fazemos deve ser uma oportunidade para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Se nos reunimos aqui e o propósito não formos sermos mais parecidos com Jesus, então nós precisamos rever os motivos, rever porque estamos nos juntando aqui. Se ao nos reunirmos aqui o propósito não for sermos mais parecidos com Jesus, nós precisamos rever então o que nós estamos fazendo. Para encerrar, o texto de Mateus vai dizer, deixa lá o Mateus 28, filho, verso 16. Aliás, 16, deixa o... Não é 16, é 16. Não é 16 não, meu irmão. 19, perdão. Portanto, vão e façam discípulos. Algumas traduções dizem ide. Lembra disso? E aí o que aconteceu? O ide ficou na ênfase. E a verdade, todos os estudiosos, os escribas, né, os intérpretes da língua grega, deixam bem claro que o ide ali está naquele particípio. Eu sou ruim de português, eu aprendi isso recentemente, tá? Mas ele tá no particípio, ou seja, na verdade a ênfase não está no id ali. Porque tem um imperativo maior, que é o quê? O fazer discípulos. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente leu sem ter o entendimento, vamos dizer assim, do grego. A gente pegou o que estava na cara, portanto ide, e paramos ali. O que nós temos que fazer? Tem que ir. Para onde? Fazer o quê? Então não é o ide o foco. O foco é fazer discípulos. Presta atenção, por que eu estou falando isso? Por que isso é importante para a gente entender? Porque o que Mateus está dizendo ali é que enquanto estão indo, enquanto você vai, enquanto você caminha no percurso, façam discípulos. Esse é isso que o versículo quer dizer. Porque o id é isso, gerou uma bagunça, um entendimento, um monte de gente queria ir, e estão levantando tênis, e eu quero ir, e vai para onde, irmão? Fazer o quê? Discípulos. Quantas pessoas não se lançaram assim? Não, eu sou missionário. Chegou lá na África e não sabia o que fazer. É fazer discípulos. Quantos estão me ouvindo? Auxiliar a outros a seguir Jesus. E por quê? Porque amamos o Senhor. Então, amamos o que Ele ama. Mas principalmente, também por obediência. Então, por que discipular? Diga comigo, por obediência. E também por amor. Por amar o Senhor e por amar o meu irmão. Seguimos a Bíblia, e a Bíblia já diz para nós o que tem que ser feito. Então, primeiro é por obediência, depois é por amor. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Ô Pedro, me diz uma coisa aqui, Pedro. Assim, Jesus falou assim, rapidão, Pedro. Só um negócio aqui mesmo. Você me ama? Aí Pedro falou o quê? Claro, Senhor, claro que eu te amo. Aí Jesus falou o quê para ele? Vamos lá, irmãos. O que Jesus falou para Pedro quando lhe perguntou, você me ama? Aí Pedro respondeu o quê? Sim. Aí Jesus falou o quê? Vamos lá, irmãos, Bíblia, e eu vou tacar água em vocês. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Sim, apacenta minhas ovelhas. E aí tem todo aquele processo lá de cura de Pedro, né? Que Jesus vai perguntar por 3 vezes. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas.
Como que eu demonstro amor a Deus? Cuidando do meu irmão, servindo o meu irmão. Ou alguém aqui está vendo Deus? Não, eu sirvo a Deus cantando. Ai, ai. Canta melhor que anjo, né? Você só pode. Porque o que tem de anjo lá cantando, santo, santo, santo. Aí, ó, confirmação. Quem está me ouvindo, irmãos? Então todo cristão é chamado para ser um apacentador. Agora eu quero ouvir um amém. Todo cristão é chamado para ser um apacentador. Todos. Qual é o propósito dessa comunidade? Que todos sejam apacentadores. Não tem que ficar centrado num grupo seleto. Não tem que ficar centrado no pastor. Todos nós. Se é discípulo de Jesus, seja um apacentador. Apacente uns aos outros. Saiba que isso vai requerer investimento. De tempo, dinheiro. Se você não trabalha para fazer discípulos, talvez você não seja um discípulo. Se você não trabalha para fazer discípulo, talvez você não seja um discípulo. Porque discípulos discipulam. Pode dizer amém, irmão. Então essa série tem o propósito de resgatar em nós o senso coletivo. Resgatar o senso coletivo, combater o senso individual. Porque o mundo que nós vivemos está valorizando cada vez mais as pessoas à distância. E ignorando os que estão na mesma mesa. Não é verdade? Quantas famílias sentam na mesma mesa, mas estão falando com outras pessoas longe. Não consegue valorizar ali a presença um do outro. E esse é o futuro que nos aguarda. As responsabilidades, diga comigo, eu tenho responsabilidade com o meu irmão. Então não adianta você estar voando, falar, cara, essa igreja é muito boa, né? É meio reformada, é meio assim, nossa, é muito bom, tá muito ótimo aqui, que legal, aleluia, glória a Deus, tô ficando cada vez melhor, tô voando, tô aprendendo, tô lendo uns livros que eu não li, oh, que legal. Aí vem Deus e pergunta assim, e seu irmão? Tá legal para você, né, irmão? Oh, tá crentão, né? Aí a gente tem que voltar lá atrás, quando Deus perguntou para Caim, onde está seu irmão? E Caim falou, por acaso sou guarda? É. E eu sei lá do meu irmão? Quem está me ouvindo? Quantos de nós, naquele dia maravilhoso, vamos poder dizer quando o Senhor perguntar, ei Jean, cadê seu irmão? Ô Ariane, cadê seus irmãos? E a gente dizer, está aqui Jesus, ó. Está aqui esse, está aqui esse, está aquele ali, aquele lá, aquele correndo lá, Jesus, ó. Não é sobre quantidade, estão me entendendo, né? Não é sobre quantidade. É pedras na minha coroa, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não é sobre isso. Às vezes é a vida toda para discipular uma pessoa só, e glória a Deus por isso. Não é sobre ter números, sobre trazer a sua rede para o fruto fiel. Não é isso. É sobre dar e receber e gastar a sua vida para uma pessoa também seguir a Cristo. Quem está me ouvindo em nome de Jesus? Então como posso nutrir o meu irmão? Como eu disse, alguém pode estar perguntando, mas não tem ninguém me discipulando. E aí eu pergunto para você, por que não? Como assim ninguém está discipulando você? Você está querendo um terapeuta? Ou você quer um irmão para caminhar? Como eu disse, ninguém te conhece, como vai te ajudar? A ordem não foi, ide e procurai alguém para te discipular. Foi essa a ordem? Vão e procure alguém para te discipular. Não, a ordem foi, vão e façam discípulos. Quem está aqui ainda? Então parte da maturidade na vida cristã é ajudar outros a amadurecerem. Vou repetir, parte da maturidade na vida cristã é ajudar outros a alcançar a maturidade também. Você já parou para pensar que nós estamos aqui
para sermos capacitados, para poder estimular outras pessoas. Já parou para pensar que o motivo de estarmos aqui é sermos capacitados para ajudar e influenciar e cuidar e estimular outras pessoas? Ou não, você só vem para cá para receber, eu só quero. Sinto muito, você corre o risco de ser um miseravelmente salvo. É salvo, mas é um miserável. Pesado, né? Parece estranho, né? Mas é isso, corremos o risco. Quem discipular? O texto diz: vão de todas as etnias, todas as nações. E aí outra interpretação errada, o cara acha que ele tem que ir o quê? Para ir para outro país. Mas o foco era etnias, né? Não nações, etnias, grupos. Que grupo? O seu. Antes do dentista abrir a sua boca, evangeliza ele. Porque aquele dia o dentista está na sua etnia. Quem está aqui? Então quem discipular? Diga comigo, todos. E onde discipular? Perto. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca o próximo versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Olha aqui para mim. Quem discipular? Diga comigo, todos. Onde? Diga comigo, perto. Traz para perto. Quantas e quantas vezes eu tive que fazer isso? Eu tenho que ir não sei aonde, mas eu chamava fulano, vamos comigo. Colocava no carro, ia, levava fulano para fazer as correrias junto comigo. Só para ir acompanhando, só para ele ir ouvindo, só para ele ir aprendendo. Quantas vezes, quantas pessoas? Quem está me ouvindo? Inclui na sua vida. Eu lembro de uma ministração que mudou a minha vida. E o Luiz Hermínio dizendo: olha, Jesus te chamou para estar com Ele. Depois Ele te designou. Poxa, eu vim do ambiente onde Jesus tinha me chamado para ganhar almas. E aí de repente vem alguém e diz para mim: não, Jesus te chamou para estar com Ele. Quem está entendendo a diferença? É drástica a diferença. Jesus parece que tinha me chamado para trabalhar, mas Ele não vem buscar uma empregada, Ele vem buscar uma noiva. É relação, é estar com Ele. Hoje para nós isso é gostoso de ouvir, isso para nós já se tornou óbvio, mas pensa isso para mim há uns 7, 8 anos atrás. Foi maravilhoso, foi libertador. Eu entendi que realmente o que eu deveria priorizar era a minha relação com o Senhor. E é isso que nós devemos o quê? Ensinar as outras pessoas a estar perto, a se relacionar. E de preferência procure alguém o quê? Diferente de você. Irmão, procure alguém diferente de você para discipular. Ah, não, a fulana gosta das mesmas coisas que eu gosto. Eu vou discipular ela. Não é isso. Não, procura alguém diferente, que pensa diferente, que vota diferente. Aleluia. Quando que não dá para discipular? Quando a pessoa não quer. Realmente, quando a pessoa não quer, não dá, ué. Ô Léo, então vamos ali e tal. Ah, nunca dá, entendeu? Nunca dá, nunca pode, nunca tem tempo. Aí eu marco o Léo, chego lá e ele está dormindo. Aí o cara não quer, como é que você faz? Não faz. Vai seguindo. Então quem não quer não tem como, mas tem que querer. E como se faz isso? Como se discipula? Ensinando, inserindo, batizando. Ser discípulo é ser aprendiz. Diga comigo, ser discípulo é ser aprendiz. E é assim, ouvindo, participando. O evangelho fazer parte de todas as conversas. Seja lá o que você for falar, o evangelho tem que estar no meio da conversa. Meu tempo acabou. Mas é isso, chame para perto. E assim a gente desenvolve a cultura do discipulado.
Eu preciso de alguém perto para dizer para mim o que eu preciso mudar. Quantos estão me ouvindo? Você precisa de alguém perto para alguém dizer para você: ei, você tem que mudar isso. Você está pensando equivocado. Você está falhando nisso. Olha só, muda essa maneira de agir. À luz das Escrituras, à luz da Bíblia, não segundo a vontade das pessoas. Então eu encerro dizendo o seguinte: o texto diz: toda a autoridade foi dada a Jesus, nos céus e na terra. Então, com que base nós fazemos isso? Tudo que foi falado aqui, com a autoridade de Jesus. É com essa base que fazemos o que fazemos. E ele falou o quê? E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a base, irmão. É Emanuel, é Deus conosco. Para quê? Para discipularmos, para ajudarmos. Por quê? Por obediência, por amor. Quem? Todas as pessoas. A porta do Evangelho está aberta para todos aqueles que se convertem. E todos que se convertem devem ser discipulados. Quem está ouvindo? Onde? Perto. É na relação. Como? Inserindo, ensinando, batizando. O batismo é isso. É inserir a família. E a ceia é o quê? A continuidade, a comunhão, a perseverança. Então é com base nisso, na autoridade. E eu encerro aqui, olha para mim. Qual é a base? A autoridade de Jesus e a sua presença. A autoridade foi dada: e estarei contigo até a consumação dos séculos. Qual é a base que fazemos isso? A autoridade e a presença. Fica de pé, vamos orar.